Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Lô aqui por trás do Lô Amigurumis e hoje eu vou ensinar vocês essa receita desse cachorrinho que fica a coisa mais fofa desse mundo. Se você quer aprender, não saia daí. Bom, gente, vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? A lista de materiais que a gente vai precisar utilizar para fazer esse trabalho. E também vou deixar um print aqui na tela para facilitar para você, se você quiser tirar um print também, para separar os materiais que você vai precisar usar, para facilitar aí para você, tá bom? Então, sem enrolações, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá começar então a fazer o nosso cachorrinho. Eu vou começar pela cabeça. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha cor de preferência e vou iniciar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, já fiz aqui o meu anel mágico com o meu ponto inicial e faço 6 pontos baixos dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu fecho o meu anel mágico e vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, é uma carreira de aumentos, então, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base. E no final, a gente vai ter 12 pontos no total. Só lembrando, pessoal, que o aumento são 2 pontos baixos dentro de um mesmo ponto de base, tá bom? Vou marcar aqui o meu primeiro ponto. Já fiz o meu primeiro aumento e vou continuar aqui fazendo um aumento para cada ponto de base. E no final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos. Prontinho, pessoal. Agora, a gente vai para a terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta, tá bom? Então, fazendo um ponto baixo e um aumento em toda a volta, a gente vai ficar com 18 pontos no final. Na quarta carreira, gente, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao finalizar essa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos. Pessoal, agora, na carreira 5, da carreira 5 até a carreira 8, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá bom? Então, a gente não vai fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. A gente vai fazer somente ponto sobre ponto até o final da carreira, e aí a gente vai continuar com 24 pontos em todas elas. Essa é a carreira 5, eu vou subir da carreira 5 até a carreira 8, fazendo ponto sobre ponto. Vou adiantar aqui, pessoal, e já volto pra gente continuar o trabalho, tá bom? Vou subir da carreira 5 até a 8 e já volto. Voltei, pessoal. Agora, a gente vai pra carreira 9. E na carreira 9, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? 3 pontos baixos e um aumento. Ao finalizarmos essa carreira, a gente vai ficar com 30 pontos.
Agora, pessoal, na carreira 10, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Nessa carreira de número 10, a gente vai ficar com 36 pontos no final. 2, 3, 4. E agora, um aumento. E aí, a gente vai fazendo 4 pontos baixos e um aumento até o final dessa carreira, finalizando ela com 36 pontos. Vou dar sequência aqui, pessoal. No final aqui da carreira, eu volto pra gente fazer a próxima juntos. Voltei, pessoal. Agora, a gente vai pra carreira 11. E na carreira 11, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai finalizar com 42 pontos, tá bom? Então, já fiz o meu primeiro ponto, já coloquei o marcador e vou continuar. 2, 3, 4, 5. E agora, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E aí, é só a gente ir fazendo 5 pontos baixos e um aumento até finalizar. Finalizei aqui, pessoal, a carreira 11 e agora eu vou para a carreira 12. E da carreira 12 até a carreira 16, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto, tá bom? Então, é bem tranquilo, é só subir fazendo pontinho em cima de pontinho, da carreira 12 até a carreira 16, e a gente vai ficar em todas essas carreiras, vai continuar, né, com os 42 pontos mesmo. Então, eu vou adiantar aqui esse vídeo, para não ficar muito cansativo. Vou subir, né, tô na carreira 12, vou subir até a carreira 16, e na carreira 16 eu já volto pra gente fazer a carreira 17 juntos. Bom, pessoal, voltei aqui, já subi da carreira 12 até a carreira 16, como a gente estava fazendo antes, e eu já resolvi inserir aqui o focinho e os olhos, tá? Agora, eu vou explicar para vocês como que eu inseri o focinho e os olhos da localização. O focinho, eu medi mais ou menos aqui, assim, ó, eu peguei como referência o nosso anel mágico e subi uma, duas carreiras, né, acima do anel mágico. Então, subi, peguei o anel mágico, uma, duas carreiras acima, eu já coloquei aqui o focinho. Aí, do focinho pra cima, eu contei uma, duas, três, quatro, cinco, 6 carreiras. E entre a carreira 6, né, a partir do narizinho, entre a carreira 6 e 7, a partir do nariz, né, do focinho, eu inseri os olhos aqui com a distância, né, entre os olhos de uns 7 pontinhos, tá bom? Aí, vocês podem fazer dessa forma, mas aí vocês olham aí o que fica melhor pra vocês, né? Às vezes vocês querem fazer os olhinhos um pouquinho mais separado, um pouquinho mais juntinho. Aí eu indico muito pra vocês irem posicionando e reposicionando os olhinhos, tanto assim, em questão de distância entre os olhos e em questão de distância para o nariz também. Porque às vezes é um cachorrinho que vocês querem fazer que tem o focinho um pouco mais alongado. Aí, para fazer o focinho um pouco mais alongado, vocês teriam que colocar os olhinhos um pouquinho mais para trás, né? Ou se vocês quiserem fazer deixar o focinho desse cachorrinho mais pequeno, né? Menorzinho, aí vocês pegariam os olhinhos e traziam eles mais para frente. Tipo assim, em vez de colocar aqui, vocês colocariam eles mais para baixo. E aí dá um outro efeito, né? Aí fica parecendo até outro cachorrinho. Então, é assim que eu fiz. Eu vou deixar dessa forma que eu gostei bastante assim. E lembrando, né, gente, que tem que colocar a trava de segurança. Então, eu já coloquei a trava de segurança do nariz, do focinho. E agora, eu vou colocar as travas de segurança dos olhos.
Aí a gente aperta bem. Pronto. Pronto, colocado. Agora a gente já pode continuar. Bom, pessoal, agora dando continuidade ao trabalho, a gente já chegou na carreira 17, né? A gente subiu da carreira 12 até a carreira 16 e agora, na carreira 17, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E aí, quando a gente chegar lá no final da carreira, a gente vai finalizar essa carreira com 36 pontos, tá bom? Então, eu faço 5 pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, 4, 5 pontos baixos e agora uma diminuição. E para quem é iniciante, não lembra como que faz a diminuição, é só a gente pegar as duas alcinhas do ponto, dos dois pontos da frente, a gente pega as duas alcinhas de fora e faz um ponto baixo normalmente, puxando essas duas alças. Que aí a gente une, né, dois pontos em um só, formando então a nossa diminuição. Aí a gente continua, pessoal, fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E no final a gente fica com 36 pontos. Eu vou dar continuidade aqui e já volto para a gente subir a próxima carreira. Voltei, pessoal. Agora já estamos na carreira 18. E na carreira 18, a gente vai seguir fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai finalizar com 30 pontos. Então, vamos marcar o primeiro pontinho e dar sequência fazendo mais 1, 2, 3. Que aí, com esse primeiro pontinho, já tem os 4 pontos baixos e agora uma diminuição. E aí, a gente segue fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Vou adiantar aqui, pessoal. Vou finalizar essa carreira e já volto pra gente continuar. Voltei aqui, gente. Agora, vamos pra carreira 19. E na carreira 19, a gente vai seguir fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. E finalizando, a gente vai ficar com 24 pontos. Então, vamos fazer aqui nossos 3 pontos baixos e uma diminuição até o final. 2, 3 e uma diminuição. Vou seguir aqui, pessoal, e já volto pra gente fazer a próxima carreira juntos. Voltei, pessoal. Agora a gente já tá na carreira 20. E na carreira 20 a gente vai seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, finalizando com 18 pontos. Marco meu primeiro ponto e sigo fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição até o final dessa volta. Quando a gente finalizar essa volta, pessoal, a gente já vai poder colocar o enchimento, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui essa volta e já volto com essa volta finalizada. Então, pessoal, já finalizei aqui a carreira de número 20, de 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora, a gente já pode começar a encher com o nosso enchimento, aqui a cabeça do cachorrinho.
precisa encher tudo, porque à medida que a gente for fechando mais, a gente vai enchendo mais também, tá? Porque senão pode até atrapalhar na hora de crochetar. Então, eu enchi um pouco e agora a gente já pode ir para nossa carreira de número 21. E aí, à medida que a gente for fechando, a gente pode ir colocando mais enchimento, tá? Então, gente, na carreira de número 21, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final da nossa carreira. E no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Então, já fiz um, e agora eu faço uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Até o final. Aí a gente vai colocando aqui, pessoal, o nosso enchimento. Eu empurro com a agulha mesmo, com o cabo, né, da agulha de crochê. E vou ajeitando pra ele ficar bem uniforme aqui no amigurumi. Quando a gente coloca, mais a gente vai ficar depois, mais ele fica. Acho que tá bom. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira só de diminuição, tá bom? Ao finalizar, a gente vai ficar com 6 pontos no total. Então, a gente só vai fazer diminuição nessa carreira. Pra gente poder finalizar depois com o anel mágico invertido. Então, essa carreira é só a última mesmo, é só pra finalizar. O corpinho a gente faz separado da cabeça, pelo menos nessa peça. E depois a gente parte pra costura. Então, são só diminuições. Ao todo, vão ser 6 diminuições. Pronto, pessoal. Agora, a gente já pode cortar um pedaço de fio, tá? Cortei esse pedaço de fio. Agora, eu venho com a minha agulha de tapeceiro, vou inserir, né, o fio na minha agulha e vou fazer um anel mágico invertido. Como funciona, né? Como que eu faço esse anel mágico invertido? E de fora pra dentro, eu pego a alcinha de fora do ponto, tá? Eu não vou pegar o ponto inteiro, eu vou pegar só a alcinha de fora e passo a minha linha por ela. Sempre de fora pra dentro. E eu vou fazer isso em todos os pontinhos, de fora pra dentro, pegando apenas a alcinha de fora do ponto. Passei em todos os pontinhos e agora eu vou segurar firme e vou puxar a minha linha. E aí, eu finalizo aqui esse ponto. Na verdade, né, é um anel mágico invertido. Eu finalizo ele e agora eu vou inserir aqui nesse pontinho mesmo do meio, eu insiro a minha agulha e vou sair em algum ponto aleatório aqui, só com o intuito de esconder mesmo. Tá vendo que fica perfeitinho? Não dá pra gente ver nada. Agora, a gente faz, né, o arremate, normalmente. Eu gosto de dar pelo menos uns 2 nós, pra poder esconder o fio. E vou sempre ajeitando o meu amigurumi.
cortei aqui o fio, né, o excesso, e tá ficando assim, gente. Agora, a gente já vai fazer o corpinho dele. Bom, gente, pra gente fazer o corpinho, a gente vai fazer um anel mágico, tá? Eu peguei a mesma cor que eu fiz a cabeça pra fazer o corpinho. Fazendo o anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso fechar o meu anel mágico. E agora, na segunda carreira, vai ser uma carreira só de aumentos também. Já fiz o meu primeiro aumento, vou marcar o meu primeiro pontinho dessa carreira e vou seguir fazendo um aumento para cada ponto de base. Ao finalizar essa carreira, eu vou finalizar ela com 12 pontos. Agora, a gente já vai para a nossa terceira carreira. E nessa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, finalizando essa carreira com 18 pontos. Então, um ponto baixo, né? E um aumento. Um ponto baixo e um aumento, até o final. Na carreira 4, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, eu já fiz meu primeiro ponto, vou marcar ele e vou seguir fazendo. Mais um ponto, agora eu tenho 2 pontos baixos e faço um aumento. E aí, eu sigo fazendo 2 pontos baixos e um aumento até o final. Chegamos na carreira de número 5, e nessa carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. E ao finalizar, a gente vai ficar com 30 pontos. Então, 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Até o final, gente. Agora, pessoal, na carreira de número 6, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento até o final da carreira, finalizando essa carreira com 36 pontos. Então, 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. Até o final. Bom, pessoal, voltei. Da carreira 7, que é a que a gente tá agora, até a carreira 8, ou seja, em 2 carreiras, a gente vai fazer só ponto sobre ponto, tá bom? Então, carreira 7 e 8, ponto sobre ponto. Eu vou subir a carreira 7 e 8 aqui e volto pra gente fazer a carreira 9 juntos. Voltei, pessoal. Já estamos na carreira de número 9. E nessa carreira de número 9, a gente vai seguir fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao finalizar essa carreira, a gente volta a ficar com 30 pontos, tá? Então, um ponto baixo, 2,
3, 4 pontos baixos. E aí, agora a gente faz uma diminuição. Eita. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Então, a gente segue fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição até o final dessa carreira, tá bom? Vou dar uma adiantada no vídeo e já volto. A gente vai iniciar a carreira de número 10. Na carreira 10, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao finalizar, a gente vai ficar com 24 pontos. Então, eu marco meu primeiro ponto. São 3 pontos baixos e agora uma diminuição. Então, a gente segue fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição até o final. Voltei, pessoal. Agora, a gente vai iniciar a carreira de número 11. E nessa carreira, a gente vai fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Somente ponto sobre ponto. Em toda a carreira. Então, sem complicações, apenas ponto sobre ponto. Vou adiantar aqui o vídeo, pessoal, pra gente poder fazer a próxima carreira juntos. Voltei, pessoal. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 12. Na carreira 12, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao finalizar, a gente vai ficar com 18 pontos, tá bom? Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. Já finalizei aqui a nossa carreira 12. Agora, eu vou para a carreira 13. E da carreira 13 até a carreira 17, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto, tá bom? E aí, a gente finaliza o corpinho na carreira 17, tá? Então, sem erro, gente, é só ponto sobre ponto. Então, eu vou adiantar esse vídeo, tá bom? Como é só ponto sobre ponto mesmo. Quando eu tiver na carreira 17 finalizando, eu volto pra gente finalizar o corpinho, tá? Bom, pessoal, finalizei aqui, né? Eu subi da carreira 13 até a carreira 17. E agora, a gente já pode encher o nosso corpinho, porque ele já tá pronto. Depois a gente vai costurar o corpinho na cabeça, tá bom? Mas eu vou fazer isso depois de finalizar o bracinho, a perninha, tá bom? Mas a gente já vai deixar posicionado. A costura é realmente a parte mais chatinha, gente. Só que eu vou ensinar aqui pra vocês a forma que eu faço, tá? Mas vocês podem usar a técnica de costura que vocês preferirem, tá? Eu mesmo sou, assim, eu me acho meio que uma negação na costura. Não acho que eu sou muito boa na costura, mas é a forma que eu faço e que dá certo pra mim. Então, eu vou ensinar aqui, mas é só lembrando que vocês usam a forma que vocês preferirem, tá bom? Aqui é só a instrução básica mesmo, pra vocês fazerem aí o amigurumi de vocês. A técnica de costura vocês escolhem. Eu já enchi, pessoal. Depois que eu estiver fazendo a costura, eu vou inserir mais um pouquinho de enchimento aqui. Só que agora eu não vou fazer isso, tá? Porque senão atrapalha na hora de costurar. Eu vou posicionar aqui da forma que eu acho que vai ficar legal, tá? E vou colocar os alfinetes, tá bom? Aí vocês posicionem aí o de vocês. Se vocês quiserem com a cabeça mais baixa, aí vocês colocam. Se vocês quiserem ele mais assim, né? A gente vai sempre posicionando e vendo aí de acordo com o seu gosto o que fica melhor, qual forma fica melhor pra poder costurar, tá? E aí a gente vai usar os alfinetes
como auxílio para a costura. Só lembrar vocês, pessoal, da gente puxar o fio, né? Eu gosto de puxar bastante quando se trata de costura, que é pra não ter erro e não precisar remendar o fio, tá? E aí, eu corto um pedaço bem bom mesmo de fio pra poder costurar. Aí, eu vou posicionar aqui e vou colocar os alfinetes só pra segurar, tá? Pronto, pessoal. Eu posicionei aqui, é só pra mostrar pra vocês mesmo como que eu posicionei, tá? Mas a gente não vai costurar agora, eu vou deixar pra costurar tudo depois que a gente finalizar todas as outras peças que a gente vai precisar, tá? Então, eu vou reservar isso. E aí, a gente vai dar continuidade. Pra gente fazer a orelha, a gente vai fazer um anel mágico com 4 pontos baixos dentro. Então, eu dou aqui o meu nó inicial e vou fazer 4 pontos baixos dentro do meu anel. Feitos os 4 pontos baixos, a gente puxa o fio para fechar o anel e a gente já vai para a nossa próxima carreira, que é a segunda carreira. E nessa segunda carreira, pessoal, a gente vai fazer 4 aumentos. Então, a gente vai ficar com 8 pontos no final. Então, para cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento, ou seja, 4 aumentos que vão nos render no final 8 pontos. Voltei, pessoal. Agora, na terceira carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, por 2 vezes. Ao finalizar essa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos. Então, já fiz 1, 2, 3 pontos baixos. E agora, eu faço o meu aumento. Agora, 1, 2, 3 pontos baixos. E finalizo aqui com mais um aumento. Prontinho. Agora, a gente já tá na carreira de número 4. E nessa carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento até o final. Então, vão ser 2 vezes de 4 pontos baixos e um aumento. Fiz um pontinho, agora eu sigo fazendo mais um, 3 e 4. E aí, agora eu faço um aumento. E repito esse processo, mais 4 pontos baixos e um aumento. Agora, pessoal, nessa próxima carreira, que é a carreira 5, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Nessa carreira, a gente vai finalizar com 14 pontos. 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, eu faço um aumento. E repito esse processo. 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, eu faço um aumento. Finalizada essa carreira, a gente já vai para a próxima carreira, que é a carreira de número 6. Na carreira 6, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Ao finalizar essa carreira, a gente fica com 16 pontos. 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, a gente faz um aumento e repete esse processo. Mais 6 pontos baixos e um aumento.
Agora, pessoal, na carreira de número 7, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento até o final. Nessa carreira 7, a gente vai ficar com 18 pontos no final. Sete pontos baixos e um aumento. Agora eu repito o processo, mais 7 pontos baixos e um aumento. Carreira 7 finalizada, agora a gente vai para a carreira 8. Da carreira 8 até a carreira 10, pessoal, a gente vai fazer apenas ponto sobre ponto. Então, a gente vai continuar com os 18 pontos, igual dessa carreira que a gente fez. Então, da carreira 8 até a 10, ponto sobre ponto. Eu vou ir fazendo aqui, pessoal, vou subir essas 3 carreiras de ponto sobre ponto e volto pra gente finalizar a orelha, tá? Agora, pessoal, vamos pra carreira de número 11. Essa é a última carreira da orelha, tá bom? E nessa carreira a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, por 2 vezes, a gente vai finalizar com 16 pontos. Então, já fiz um ponto, 2, 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Agora, eu faço uma diminuição. E, de novo, a gente vai seguir fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição no final. Finalizo aqui, então, com a minha diminuição. E a gente fica com 16 pontos. Orelha finalizada. Vamos puxar esse fio. Eu gosto de pegar um tamanho bem grande de fio, pra gente poder ter mais segurança ao costurar depois, tá bom? Então, vou puxar bem aqui o fio. Vou cortar um tamanho bom. E reservo a orelhinha pra gente costurar depois. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a perninha do nosso cachorrinho. Como eu tô fazendo já para uma pessoa específica esse amigurumi, eu tô buscando as características do animalzinho dela, né, do cachorrinho dela. Então, eu busquei traços, né, do cachorrinho dela e ele tem a patinha assim, ele tem as extremidades da patinha bem branquinho e o restante é marronzinho assim. Então, eu fiz esse degradê aqui para lembrar mais o animal dela, tá? Mas vocês fazem, né, de acordo aí com o gosto de vocês mesmo. Então, se vocês quiserem fazer a patinha toda da mesma cor do corpinho, fica muito legal também. É interessante a gente colocar as cores, as mesmas cores, por exemplo, do animal, né, que o cliente tem, a gente buscar os traços deles. Eu vou até deixar aqui pra vocês, vou tentar colocar no cantinho, uma foto do primeiro cachorrinho que eu fiz com esse padrão, tá? Buscando as características do cachorrinho, né, do cliente. Então, eu vou deixar aí pra vocês verem como que fica diferente. Então, a gente pode mesmo abusar das cores, né? Nesse tipo de trabalho. A gente pode usar as cores do próprio animal, ou se você quiser fazer um cachorrinho colorido também, se for para uma criança, fica bem legal também. Mas nesse caso aqui, eu tô fazendo mais para lembrar mesmo o cachorrinho, né? De uma pessoa em específico, né? Então, tô tentando trazer as características apenas mudando as cores, né? As tonalidades. Então, se o cachorrinho tem as extremidades da patinha branco, eu trago as extremidades do amigurumi branco também, tá? E vocês podem usar as cores que vocês preferirem. Então, eu vou iniciar com branco e você inicia com a cor que você preferir, tá bom? É bom que eu já ensino pra vocês aqui como que eu vou fazer a troca de cor também. Então, eu vou iniciar, nesse caso, com o branco e vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro. Um ponto baixo, 2, 3,
4, 5, 6 pontos baixos. Agora, eu puxo o meu fio para fechar o anel mágico e vou para minha segunda carreira. Na segunda carreira, é uma carreira de aumentos, pessoal. Então, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base. Vou marcar aqui meu primeiro ponto, já fiz o meu primeiro aumento. E vou seguir fazendo um aumento para cada ponto de base. Até o final da carreira, a gente vai ficar com 12 pontos. Agora, pessoal, a gente vai para a terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao finalizar essa carreira, a gente vai ficar com 18 pontos. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu faço um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E assim, por toda a volta. Pronto, pessoal. Agora, a carreira 4 e 5, a gente vai fazer de ponto sobre ponto, tá bom? Então, vamos fazer a carreira 4. Apenas ponto sobre ponto. Pronto, pessoal. Finalizado aqui a carreira 5. Agora, a gente já vai para a carreira 6. Na carreira 6, a gente vai fazer 7 pontos baixos. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo. Faço 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. E agora, eu faço duas diminuições seguidas. Duas diminuições seguidas, tá? Então, eu fiz a minha primeira diminuição. E agora, eu faço mais uma diminuição. Então, são duas diminuições, uma seguida da outra. Agora, a gente vai finalizar com 7 pontos baixos, de novo. E no final dessa carreira, gente, a gente vai ficar com 16 pontos. 6, 7. Agora, pessoal, como eu vou fazer uma troca de cor, agora já é o momento para eu fazer a minha troca de cor, tá? Se você estiver fazendo só com uma cor, aí você pode continuar, tá? Mas eu vou fazer a troca de cor aqui, até porque a cachorrinha tem esse detalhe. Então, eu puxo aqui. Vou trocar a cor. Pra eu trocar a cor, gente, eu pego aqui, ó. Eu tenho meu ponto, meu último ponto. Eu vou inserir a agulha dessa forma, pegando essas duas alcinhas do ponto. Dessa forma. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês conseguirem ver. Dessa forma. Peguei essas duas alcinhas, tanto a de cima do ponto quanto a do lado. Agora, eu venho com a cor nova que eu quero inserir. Opa! Eu venho com a cor nova e passo nessas duas laçadas. Agora, eu já posso puxar o fio que eu não vou utilizar mais. Eu aperto bem. Não precisa ter medo que ele não vai soltar, ele tá preso aqui. Dessa forma. Agora, pra ele não me atrapalhar, eu vou cortar esse fio que eu não vou utilizar mais, tá? Eu gosto de dar um nó aqui junto com o outro pedaço de fio que já tava aqui, tá? Então, eu dou alguns nós. Não tem problema, gente, porque não dá pra ver por dentro.
Então, pessoal, já escondi, né, os fios aqui pra dentro. Já dei até o primeiro ponto aqui. E nessa carreira, que é a carreira 7, a gente vai seguir fazendo 6 pontos baixos, 2 diminuições seguidas e depois mais 6 pontos baixos. E a gente vai finalizar com 14 pontos. Então, eu comecei aqui com um ponto baixo, agora eu vou fazer mais 2, né? 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 diminuições seguidas. Então, eu fiz uma diminuição, e agora eu faço mais uma diminuição. E agora, para finalizar essa carreira, a gente segue fazendo ponto sobre ponto, que são 6 pontos ao todo. Pra gente ir para a próxima carreira. 6 pontos. Então, ficou 6 pontos baixos, 2 diminuições seguidas e mais 6 pontos baixos aqui, totalizando 14 pontos. Agora, pessoal, é só a gente seguir normal aqui, tá? Vou fazer mais um pontinho, né? Que é referente a essa próxima carreira, que é a carreira de número 8. E aí, nessa carreira de número 8, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, tá? Aí, no final dessa carreira, a gente vai finalizar com 10 pontos. Então, eu já fiz um pontinho aqui, já fiz o primeiro ponto, faço o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. Agora, eu faço uma diminuição apenas. E vou seguir fazendo mais 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e finalizo com uma diminuição. Então, a gente finalizou aqui com 10 pontos essa carreira. Agora, pessoal, é somente carreira de ponto sobre ponto, tá? Da carreira 9, que é essa que a gente vai iniciar agora, até a carreira 14, a gente vai subir ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Então, é bem tranquilo, a gente vai subir essa perninha fazendo ponto sobre ponto. Então, eu vou adiantar esse vídeo, vou fazer as minhas carreiras, da carreira 9 até a carreira 14, e já volto pra gente finalizar a perninha, tá? Bom, pessoal, voltei. Agora, a gente já pode tirar aqui, já finalizei, tá? A perninha, já subi até a carreira 14, ponto sobre ponto. Então, chegando na carreira 14, já finalizando ela, a gente já pode começar a encher essa perninha, tá? Que a gente vai fechar ela com a própria agulha de crochê mesmo. A perninha eu não gosto de encher muito, muito mesmo. Eu gosto de deixar mais assim. Deixo ela mais fofa na parte do pezinho. E aqui eu deixo ela mais folgada pra poder fazer a união de um lado com o outro, que eu já vou ensinar agora. Então, eu pego aqui a minha agulha e eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou unindo um pontinho de um lado com o pontinho do outro lado. Peguei um pontinho de um lado, peguei o pontinho do outro lado. E com a minha agulha de crochê mesmo, eu vou fazendo. Ficou um pouquinho folgado, vou fazer de novo. Ó, peguei um lado, um pontinho de um lado, um pontinho inteiro do outro lado. Agora, eu faço um ponto baixo normal. Que aí eu uno uma parte de um lado, né, com o outro lado, para poder facilitar na minha costura depois. E aí eu vou fazendo isso até o final. Vou pegando um ponto inteiro de um lado, mais o outro ponto do outro lado, e faço um ponto baixo. Pego um ponto de um lado, com outro ponto do outro lado, e faço um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até o final, pra gente unir as duas partes, que facilita bem na hora da costura. Porque às vezes a gente costura, quando a gente tá costurando a peça, né, no corpinho, pode acontecer da gente esquecer de pegar um ponto. Então, dessa forma que a gente faz aqui, unindo os dois, a gente evita isso, tá? Então, eu vou cortar aqui um pedaço generoso de fio pra costurar depois. Já posso cortar e está finalizado a nossa perninha. Voltei, pessoal. Agora eu vou fazer o bracinho junto com vocês.
Da mesma forma que eu fiz a perninha, eu também vou modificar a cor. Aqui na extremidade eu vou fazer branco e o restante marrom. Mas vocês façam a cor que vocês quiserem, tá bom? Então, para começar, eu vou iniciar com o branco, fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos dentro. Seis pontos baixos. Agora, eu já posso fechar o anel e vou para minha segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer uma carreira de aumentos. Então, vão ser 6 aumentos, totalizando aí 12 pontos. Coloquei o marcador aqui no primeiro ponto, só para me auxiliar. E eu continuo fazendo um aumento para cada ponto de base. E vou finalizar com 12 pontos. Agora, pessoal, vamos para a carreira 3. E na carreira 3, da carreira 3 até a carreira 5, né? Carreira 3, 4 e 5, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Agora, pessoal, já subi aqui essas 3 carreiras, já cheguei aqui na carreira 6, e agora, para fazer a carreira 6, eu vou fazer a troca de cor, igual a gente fez a troca da cor da perninha, eu faço do bracinho também. Nessa carreira, pessoal, a carreira número 6, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final, a gente vai ficar com 10 pontos. Então, já fiz o meu primeiro ponto, 2, 3, 4 e uma diminuição. De novo, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E aqui a gente encerra essa carreira e a gente já pode subir a próxima. Agora eu vou colocar o meu marcador. Agora, pessoal, a gente chega na carreira 7. Da carreira 7 até a carreira 12, eu vou subir apenas ponto sobre ponto, tá bom? Para compor o bracinho. Então, a partir de agora é só ponto sobre ponto. Da carreira 7 até a carreira 12, sem segredo. Vou subir aqui as minhas carreiras, pessoal, e já volto pra gente finalizar esse bracinho. Bom, pessoal, voltei aqui com o bracinho. Já finalizei, já subi até a carreira 12, fazendo ponto sobre ponto. E também já coloquei aqui o enchimento, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na perninha do cachorro. A gente vai pegar um ponto inteiro de um lado, juntamente com o outro ponto inteiro do outro lado. E aí, a gente faz o nosso ponto baixo, pra fechar, pra unir, né, os dois lados. Então, a gente vai sempre pegar um ponto inteiro de um lado, junto com outro ponto inteiro do outro lado, e a gente faz um ponto baixo. Só pra fechar mesmo e facilitar a nossa costura. Pronto. Agora, a gente já pode cortar
um pedaço bom pra costura. E eu peço vocês pra voltar um pouquinho o vídeo e fazer um outro bracinho igual a esse pra gente costurar, tá bom? E a perninha também, tá, gente? Eu esqueci de falar antes, mas obviamente aí a gente faz duas perninhas, né? Então vocês voltem um pouquinho pra vocês reproduzirem aí tanto o bracinho quanto a perninha. Bom, pessoal, por último agora a gente vai fazer o rabo. Esse cachorrinho que eu tô fazendo, ele tem a pontinha do rabinho preto. Então, eu vou iniciar só com a cor preta e depois eu vou mudar de cor de novo, tá? Então, pra gente fazer o rabo, eu vou fazer um anel mágico com 4 pontos baixos dentro. Então, fiz um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. Agora, a gente vai para nossa segunda carreira. Na segunda carreira, gente, é só fazer ponto sobre ponto. Não tem erro. Da carreira 2, né, que é essa que a gente tá, até a carreira número 8, a gente só vai subir ponto sobre ponto. O rabinho é só isso. Inicia com o anel mágico com 4 pontos baixos e a gente vai subindo agora ponto sobre ponto até a carreira de número 8, tá? Então, eu vou fazer aqui só a pontinha do rabo mesmo, preto. Vou mudar a cor, igual eu fiz com o bracinho e a perninha, da mesma forma que a gente mudou a cor. E vou seguir, então, dessa carreira, que é a carreira 2, até a carreira 8, subindo apenas ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer isso aqui e já volto para mostrar o resultado para vocês, tá bom? É só seguir ponto sobre ponto até a carreira número 8, na cor que você preferir. Então, pessoal, já finalizei o rabinho, ele ficou assim. E agora, a gente já vai para a parte da costura. Como a gente posicionou já aqui, a gente já tem uma dimensão de como que vai ficar. E aí, a gente vai precisar da nossa agulha de tapeceiro para costurar. Então, eu já peguei a minha agulha e já inseri aqui o fio na agulha. Agora, como que eu faço para poder unir, né, uma parte à outra? Eu vou tirar esse alfinete para poder ficar mais fácil de costurar. E assim, pessoal, eu vou ensinar o jeito que eu faço normalmente. Mas você, se você tiver mais habilidade com a costura, você pode utilizar principalmente aí as técnicas a seu favor, tá? Eu vou inserir aqui bem rente, sempre eu meço aqui bem rente, onde tá saindo o meu ponto. Venho na parte de cima, né, da cabeça, pego um pontinho inteiro e passo com a minha agulha. Dessa forma. Vou até virar um pouquinho pra ficar mais fácil aqui pra costurar. Eu passei, né, por dentro de um pontinho aqui da cabeça. Agora, pessoal, eu vou pegar o pontinho inteiro aqui de baixo. E puxo. Dessa forma, da cabeça pro corpo, né? E agora, eu vou fazendo isso. Eu vou inserindo a agulha em um pontinho da cabeça. Puxo bem. E pego aqui, do corpinho, um pontinho inteiro. O próximo pontinho, né? E assim eu vou fazendo, pessoal. Vou sempre inserindo a agulha em um ponto da cabeça. E de cima pra baixo, eu insiro em um pontinho do corpo. E aperto bem pra unir os dois. Aí, eu vou fazendo isso, pessoal. Pegando um pontinho da cabeça, com um pontinho de baixo, né, do corpinho. E vou sempre puxando bem, apertando bem, pra ele ficar bem firme, tá? Então, eu vou terminar de costurar aqui o pescoço, fazendo
esse mesmo processo e já volto pra gente costurar as orelhas. Bom, pessoal, eu já posicionei as orelhinhas aqui pra gente poder costurar. E o que eu usei de medida aqui pra posicionar elas são em relação aqui aos olhos, tá? Então, contei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e posicionei as orelhinhas, tá? Sempre conferi se elas estão bem rentes uma à outra. E aí, eu coloquei aqui mais ou menos rente aqui aos olhos, tá? Então, sempre contar quantas carreiras e tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca 5 carreiras aqui e 7 aqui, e aí dá um pouco de diferença, tá? Então, contem as carreiras, coloquem as orelhinhas com os marcadores, né? Com os alfinetes, na verdade, pra auxiliar aí na costura de vocês. Então, eu vou começar por essa orelha. Como que eu faço? Eu vou pegar aqui a agulha de tapeceiro e vou fazer a costura da seguinte forma. Eu vou sempre pegar um ponto inteiro e vamos pegar um ponto inteiro da orelha, que é o próximo ponto. E aí, sempre puxando bem pra poder não ficar aparecendo aqui, tá? E aí, a gente vai fazendo isso. A gente pega um ponto da cabeça e um pontinho da orelha. Aí, pessoal, a gente sempre pega, então, do um pontinho de baixo, né? E une com o próximo pontinho que a gente tem da orelha. E é só isso. A gente vai seguindo, fazendo isso, contornando toda a orelha. Então, pessoal, a gente contorna toda a orelha fazendo esse mesmo processo, pegando um pontinho da cabeça, um pontinho da orelha. Um pontinho da cabeça, um pontinho da orelha e sempre puxando bem, tá? Pra poder não ficar aparecendo assim. Então, eu vou costurar aqui as duas orelhas e já volto pra gente costurar o resto do corpinho, tá? Bom, pessoal, voltei. Eu já costurei aqui as duas orelhas, tá? Ficou dessa forma a costura. Agora, a gente vai começar a posicionar aqui pra costurar, tá? As perninhas e os bracinhos. Então, como que eu costumo fazer? Esse cachorrinho, ele vai ficar sentado, né? Então, eu posiciono aqui as pernas de uma forma que deixe ele sentado. Então, tô fazendo aqui, eu não sei se dá pra vocês verem, mas, basicamente, eu vou colocar ele em pezinho assim, com as perninhas de lado, de uma forma que dê pra ele ficar sentado. Aí, dessa forma, eu venho com os alfinetes e insiro aqui os alfinetes, pra ter mais ou menos uma noção de como vai ficar. Aí, depois, eu olho direitinho embaixo o espaçamento que ficou entre uma perna e outra. Só mostrando pra vocês qual que é o jeito que eu faço, tá? Então, eu vejo o que fica melhor. E se ele consegue ficar sentado. Esse é o principal, ele tem que ficar sentadinho. Porque dependendo da forma que a gente costura, se a gente costurar mais pra cima, ele vai ficar caindo assim, sabe? Então, a gente tem que se atentar a isso, deixar ele mais certinho, a gente vai fazendo, colocando, posicionando aqui, tá? E deixando ele sentadinho pra ver se ele fica. Então, eu acho que assim, ele tá ótimo. Eu só vou ver se ficou a mesma coisa, né, de um lado pro outro. Então, deixa eu contar aqui a questão do espaçamento, né? Eu sempre pego como referência o círculo mágico que a gente iniciou o trabalho aqui, né, do corpinho. Então, eu pego o círculo mágico, a partir dele eu conto 1, 2, 3, 4. Então, a partir do quarto, da quarta carreira, tá inicia, né, a primeira perninha. Eu tenho que ver se aqui tá igual. A partir do círculo mágico, eu conto 1, 2, 3. Opa, então eu posso posicionar aqui um pouco mais pra cima. 1, 2, 3, 4. Ele tá um pouquinho pra trás ainda. Aí a gente vai posicionando, tá, gente? Pra ver mesmo como que vai ficar. Tem que ficar o máximo parecido com o outro lado. Então, se aqui eu saltei 4 carreiras de diferença, aqui vai ser 4 também. E aí, sempre conferindo se ele vai ficar em pezinho ou não. Ele tá em pé. Então,
tá ótimo. É assim que eu vou costurar. Vou costurar a perninha com vocês, e o bracinho eu já vou costurar logo depois. Vou ensinar aqui no vídeo a perninha, mas é porque o bracinho e a perninha é a mesma coisa pra poder costurar. Então, aí, pra gente poder não gastar muito tempo com esse vídeo, né, gente? Eu sei como que é cansativo a gente ficar muito tempo em um só vídeo. Então, a gente explica de uma forma que dê pra vocês aplicarem nas duas perninhas e nos dois bracinhos, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui a agulha de tapeceiro, tá? E eu venho aqui, já tá posicionado bonitinho do jeito que a gente colocou. Tô segurando aqui. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pontinho do corpinho, bem rente a perninha. E vou pegar aqui o ponto inteiro da perninha. Vou fazer de novo. Eu pego um pontinho inteiro do corpinho. Eu venho aqui e pego o ponto inteiro da perninha. E assim eu vou fazendo. Pego um ponto do corpo, puxo bem e pego um pontinho da perninha. Ó, aí a gente puxa assim, tá? Dessa forma. Eita. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu já finalizei aqui. Deixa eu virar aqui. Eu já costurei essa parte, tá? Da perninha. E agora, eu vou trazer essa agulha pra cá, pro meio da perninha, porque eu não quero que essa perninha fique molinha desse jeito, sabe? Eu quero dar um pontinho nela pra ela ficar mais unida ao corpo. Então, eu vou simplesmente, eu terminei aqui a costura, né? Vou passar com a agulha pra cá, pra frente, né? Ó, caiu a outra perninha, mas não tem problema. Era só pra gente posicionar no corpo. Pra ficar assim, gente, eu identifico aqui onde que é melhor pra poder dar o pontinho. O pontinho não tem segredo, é só você tomar cuidado pra não colocar muito pra frente, porque senão o pezinho fica todo assim pra frente. É só um pontinho pra unir mais a perninha ao corpo, pra ela não ficar uma perninha assim, sabe? Muito aberta. Aí eu quero dar um pontinho pra unir aqui a perninha ao corpo, pra ele ficar com a perna um pouco mais juntinha. Então, eu vou só dar um pontinho aqui, sem muito segredo. Eu pego mais ou menos uns 2 pontinhos da perna e uno aqui ao corpo. Vou fazendo isso, passando pelo mesmo pontinho, umas 2, 3 vezes, e eu já posso arrematar o trabalho. Aí não precisa ter medo, porque não vai soltar. É só arrematar bem arrematadinho, que não solta. Agora, eu vou arrematar já, pessoal, essa perninha. Dou uns 2 nozinhos aqui e vou escondendo o fio por todo o corpinho. E aí, eu já vou poder costurar a outra perninha e os bracinhos dele. Pronto, pessoal. Ficou assim a perninha. A gente já pode tirar os alfinetes. E aí, eu vou costurar aqui, pra adiantar o vídeo, né? Eu vou costurar. Vou ver aqui direitinho onde que eu coloco a outra perninha, né? Como ela soltou. Vou ver direitinho pra ele ficar sentado. E os bracinhos, a gente vai usar os alfinetes também pra ter uma noção de como que a gente quer que eles fiquem, tá? Então, vocês podem colocar eles assim, juntinho, colocando um rente ao outro, né? Tomar cuidado pra não ficar um em cima do outro. Ou vocês podem também colocar de lado, assim. Dessa vez, eu acho que eu vou colocar de lado os bracinhos. A gente sempre coloca com alfinete pra gente ter uma noção, né, de como que a gente quer que fique o nosso trabalho,
pra facilitar também na costura. Eu acho que eu vou costurar dessa forma o meu. Eu sugiro que vocês vão mudando assim, sabe, de lugar, o bracinho. Vem aí como vocês querem que o bracinho do cachorrinho de vocês fiquem. Olha, assim também fica bem bonitinho. Mas dessa vez eu vou fazer ele mais de lado mesmo, mais na lateral. Então, eu vou ir posicionando aqui, ver como que vai ficar melhor pra mim. E vou costurar, gente, usando a mesma técnica aqui da perninha, tá bom? Então, se você não lembra como que a gente costurou essa perninha, volte um pouquinho o vídeo, tá? E faça a mesma costura, né, da perninha, você costura o bracinho da mesma forma, até porque ele é igualzinho a perninha, tá? E aí, por fim, eu vou costurar aqui o rabinho também. E o rabinho é muito simples, gente, é só fazer aquele movimento mesmo com a agulha de inserir no corpinho, inserir no rabinho de novo, inserir no corpinho, inserir no rabinho de novo. Durante várias e várias e várias vezes, né, pra ele ficar firme. E ele já vai ficar bem posicionado aqui, tá bom? É bem facinho. O mais fácil de costurar é o rabo. Mas, de qualquer forma, eu volto aqui e ensino a costurar o rabinho. Mas a perninha e os bracinhos são costurados da mesma forma, tá? Então, vocês voltem aí um pouquinho o vídeo pra poder relembrar como que eu costurei essa parte, tá bom? Vou adiantar o vídeo aqui e já volto com ele costurado pra gente continuar. Voltei, pessoal. Já finalizei aqui a costura, tanto dos bracinhos quanto das perninhas. Ele ficou assim, ele fica sentadinho, do jeito que eu queria. Agora, vou costurar o rabinho junto com vocês, tá? Já inseri aqui a linha na agulha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui como eu quero que o rabinho fique, né? Vou posicionar aqui, mais ou menos aqui, bem ao meio. Pego os dois pontinhos do corpinho e puxo bem essa linha. Agora, pessoal, sem segredo, eu vou pegar aqui um pontinho do rabo e um pontinho do corpinho. Sempre puxando bem. Pego um pontinho do rabo e um pontinho do corpinho. Sem muito segredo, eu faço isso algumas vezes e já vou ter aí um rabinho costurado. Depois é só a gente ir moldando aqui o rabinho, como que a gente quer que ele fique, tá? Que aí ele vai se moldando. Agora, pessoal, é só a gente arrematar o nosso fio, esconder ele bem no corpinho. E aí a gente pode cortar. Assim. A gente pode pôr pra cima, pode dobrar um pouquinho. Ele fica dessa forma. Pra dar um detalhe ainda melhor, a gente vai fazer um detalhe aqui nos olhos, pra deixar ele com uma carinha ainda mais fofa. E eu ainda vou fazer um chokerzinho pra ele, né? Uma coleirinha. Como essa cachorrinha que eu tô fazendo é uma cachorrinha fêmea, eu vou optar pela cor rosa, que eu acho que vai ficar bem legal, bem bonito. E você pode fazer a cor que você mais gostar, tá bom? Então, pessoal, pra dar um tchan a mais no olhinho, eu vou pegar aqui um pedaço de fio branco. Dou um nozinho na ponta, uns 2 nozinhos. Pego aqui a minha agulha de tapeceiro. E vou inserir aqui, bem aqui, em algum ponto do rostinho, trazendo essa agulha para próximo do olho. Eu quero fazer um aspecto assim, pessoal, como se ele estivesse olhando para cima. Eu gosto muito, eu acho muito fofo. Então, eu inseri aqui a agulha, né, rente ao olho, bem assim, mais ou menos aqui no meio dele, né, vindo de baixo aqui. E eu vou fazer como se fosse uma meia lua aqui pra cima.
em algum ponto que fique bacana aqui. Eu não quero deixar muito grande, então eu vou vir até aqui mais ou menos, tá? Já vou aproveitar e sair com a minha agulha lá do outro lado pra fazer a mesma coisa. Então, tá aqui, ela vai sair aqui. Acho que eu vou pôr até um pouquinho mais pra cima, que eu acho que vai ficar melhor. Assim. Aí, como a gente tava aqui embaixo, passou aqui pra cima, agora tá aqui em cima e a gente vai chegar até aqui embaixo, fazendo a mesma coisa, tá? Passando assim, dessa forma. Eu fico virando o amigurumi, gente, mas é porque eu sinto mais facilidade em fazer dessa forma. Assim. Gente, tá ficando a coisa mais fofa, fala sério. Agora, é só a gente arrematar esse fio. A gente não pode arrematar só desse fio pra cá. Tá ficando assim, gente. Eu tô achando a coisa mais fofa do mundo. Mas eu ainda quero colocar mais um detalhe, que é a coleira, tá? Então, bora aprender. Bom, pessoal, peguei um rosa, o rosa quartzo, que é bem clarinho, eu adoro esse rosa, e vou fazer com ele. Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer correntinhas. Então, não tem um número certo de correntinhas, a gente vai fazendo até a gente conseguir dar a volta no pescoço do nosso amigurumi. Aí a gente verifica, ó, deu certinho. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Eu já consigo fechar aqui. Então, se eu consigo fechar aqui, eu vou subir só mais duas correntinhas, que é pra eu começar a trabalhar nessas correntes. Então, já tá no tamanho bom, mas eu vou fazer mais duas correntinhas, tá? Agora, eu laço a agulha, ó, eu laço o fio, né? E vou pular essas duas correntinhas que eu fiz, vou inserir aqui no próximo, fico com 3 laçadas na agulha e puxo as 3. Esse é o meio ponto alto. Então, eu vou continuar fazendo meio ponto alto até o final. Então, só relembrando, eu laço o fio, insiro aqui no próximo ponto, fico com 3 pontos, 3 alças na agulha, né? E agora, eu vou puxar as 3 de uma vez. Laço o fio, insiro aqui no ponto, puxo, fico com 1, 2, 3 laçadas na agulha, puxo as 3 de uma vez. E assim a gente vai fazendo até o final dessa carreira, pessoal. Até o final dessas correntinhas. Depois disso, a gente vai costurar no pescoço do nosso amigurumi e vai ficar a coisa mais linda do mundo. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para ficar mais rápido. Finalizei aqui, pessoal. Agora eu vou cortar um pedaço bom para costura do meu fio. E eu já posso colocar aqui no meu cachorrinho. Agora, a gente vai costurar. Agora, pessoal, a gente precisa unir uma parte à outra, tá? Então, eu vou unir da seguinte forma. Vou pegar esse último pontinho,
puxo pra cá. Vou fazer como se fosse um ponto fake, pra não dar muita diferença aqui. Então, eu inseri aqui a agulha, peguei esse ponto inteiro. E agora eu vou inserir aqui no meio do outro pontinho. Em vez de pegar ele inteiro, eu pego ele pelo meio aqui. Que aí dá a impressão de que aqui tem um outro ponto baixo. Vou fazer a mesma coisa embaixo. Embaixo, pessoal, não tem como a gente fazer igual em cima. Mas a gente une, de qualquer forma, uma parte na outra. Não vai dar muita diferença, assim. A gente une. E aí, a gente já pode arrematar pra dentro do corpinho. Eu costurei, né? Mas quem não quiser costurar essa coleira, pode colar também, viu, gente? Com cola quente ou com cola de silicone, se você preferir. Mas eu gosto de costurar mesmo, que dá a impressão de que vai durar por mais tempo, sabe? Que ele não vai soltar de jeito nenhum com a costura. Então, e também evita de ficar com aquelas pontinhas de cola também. Eu gosto mais de costurar. Esse aqui eu vou esconder aqui pra dentro. Vou esconder aqui pra dentro. E é isso, pessoal. Ficou assim o nosso trabalho. Então, ficou assim o nosso trabalho, pessoal. Eu amei esse amigurumi, eu gostei muito de confeccionar ele. Espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, deixe seu like, comente aqui o que você achou, para poder incentivar aqui o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder nenhum vídeo. E até a próxima! Obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau!